Bom, nesse vídeo eu quero contar como um cego mostrou a presença de Jesus real para mim, assim, foi uma experiência incrível para mim. Bom, há uns dias atrás eu tava, enfim, voltando da Comune aqui. A Comune é o lugar que a gente, tipo a prefeitura do meu bairro, assim. Aqui é diferente os sistemas, depois eu posso explicar pra vocês como é que é, mas vou fazer a prefeitura. Eu fui lá por regulamentar a minha estadia aqui, né, enfim. E aí fiz todo o processo e eu queria ir muito na missa antes de chegar em casa. Achei a missa meio-dia, era perto de casa, assim, nunca tinha ido nessa igreja e eu fui aí nessa igreja. E bom, foi muito diferente, assim, sabe? Parece que eu senti a presença de Deus, assim, desde o começo. Eu cheguei lá, já estava tendo adoração e tendo confissão antes de começar a missa. Eu cheguei uns 40 minutos antes, aproveitei para rezar, para estar na presença de Deus, enfim. E eu comecei a rezar assim e tudo mais, e senti o desejo de confessar. E aí eu fui confessar. E aí eu fui confessar em francês, é aquele desafio assim, né? Eu cheguei pro padre falando que eu sou estudante de francês, não sou um cara tão hábil nas palavras, mas que se eu poderia ler meus pecados anotados. Ele falou que sim. E cara, quando eu sentei ali na frente daquele padre, aquele senhorzinho, ele já era bem velhinho, já um padre jesuíta, ele foi muito atencioso, ele falou algo muito profundo para mim, assim, enfim, foi muito tocante para mim, sabe? Além de estar ali conversando, mas de entender aquilo que ele tá falando, e aquilo marcou muito o meu coração. E após a missa, ele falou, posso impor as mãos sobre você para rezar por você? E aí eu falei, claro, pelo amor de Deus, pode sim. E aqui é algo muito diferente, porque não tem muito disso, né? Esse contato tanto. Também foi muito marcante isso. E aí ele foi e rezou por mim. E após eu receber a absolvição, sentei no banquinho para continuar a adoração. E aí que tudo aconteceu, o clima mudou e a presença de Deus, ele entrou de uma maneira diferente, assim, diferente realmente. Chegou um senhor cego, senhorzinho já. Chegou assim, de muletinha, e eu estava no último banco, ele sentou ali, perto de mim. E eu comecei a refletir já, sabe? Nossa, cara, ele cego, na missa de terça-feira, ele veio na missa, sabe? Ele veio, ele tem muitas limitações, mas ele quis estar aqui nessa dia de semana na missa, adorando, enfim, vendo essa experiência com Deus. E aquilo me tocou muito, sabe? Quantas vezes eu coloco limitações para não estar perto de Deus. E aquele homem, ele passou por todas elas e veio. Enfim, e aí ele levantou um pouco depois, ele tocou no meu ombro pedindo informações de onde era a confissão. Aí eu, caraca, daí eu levantei, e aí eu falei, não, eu posso te guiar, daí eu guiei ele até a confissão. E no caminho de volta, voltando, eu comecei a pensar naquela passagem, né? Pode um cego guiar outro cego? Não, porque um vai levar o outro ao abismo, enfim, vai dar errado isso. E aí eu pensei assim, nossa, olha que movimento bonito que Deus fez comigo. Ali, vamos pensar de maneira espiritual agora, tá? Não somente na física, mas espiritual. Quando você está no pecado, você precisa confessar, você de uma certa maneira você também está cego. Você não consegue ajudar outro irmão. E aí o Senhor, ele fez um movimento de tirar minha cegueira através da confissão. E após isso chegou um irmão que também precisava da confissão e que também personificou ele também na vida dele, que ele é cego também nisso. Ele pedindo ajuda para mim, e aí depois da confissão eu pude guiar ele até a confissão. Então é como se o Senhor tirasse minha cegueira para que eu pudesse conduzir esse homem para também tirar a cegueira dele espiritualmente. E bom, para mim isso foi muito forte, assim, é entender que, cara, o Evangelho, a Bíblia, ela tá no nosso dia a dia, pessoalmente, fisicamente, ela está ali. E para mim isso, caraca, isso foi muito forte mesmo. É Deus, ele se encarnando no dia a dia. E pra mim isso foi um dia marcante demais. É você começar a entender, cara, aquele momento tão simples da minha vida pode ser algo extraordinário se eu coloco o valor bíblico naquele ensinamento, naquele momento, ou então eu deixo passar despercebido. Então é como você entender na sua vida, cara, neste momento Deus falou comigo e eu quero botar valor nisso. Não, isso foi muito forte, foi Deus falando comigo. Então, cara, sabe, o que eu quero de lição, eu quero tirar disso. E aí, cara, você vê o Evangelho lido sendo ali transmitido pessoalmente no seu dia a dia. Bom, é isso. Eu creio que Deus, ele quer fazer muito mais na minha e na sua vida. Então eu peço a Deus isso, você que está vendo esse vídeo, que o Senhor possa agir poderosamente na sua vida cada vez mais.